Fala, fiel. E é o seguinte, hein? Mário Balotelli vem ganhando força nos bastidores, tá? Entre a torcida do Corinthians, enfim. E qual é a relação disso, de Mário Balotelli até com o Arthur Cabral? Eu vou contar isso pra vocês. Tem a atualização do Arthur Cabral também aqui no canal. Eu só vou te pedir antes, deixa seu like aí, porque, galera, fortalece demais. Então, deixa esse like aí. E se você é novo aqui e não for inscrito no canal, se inscreva ativando o sininho e nos ajude a chegar à meta de 1.000 inscritos, beleza? Bora direto ao ponto, sem enrolação, e já vamos conversar aí sobre o Corinthians. Galera, é o seguinte. O Mário Balotelli, né, que é um jogador de 34 anos, tá livre no mercado, tá ganhando força nos bastidores, principalmente entre a torcida do Corinthians, tá? Por quê? Se você fazer uma comparação hoje de Mário Balotelli com o Arthur Cabral, a gente sabe quem é muito mais jogador, obviamente. Mais jogador hoje é o Mário Balotelli do que o Arthur Cabral. O cara é goleador, é nato, enfim, tem experiência. E é um jogador que, se compromissado, ele deita e rola, tá? Esse é o Balotelli. 34 anos de idade. Só que ele vem ganhando muito mais força porque ele é um jogador que, além de estar livre no mercado, a operação financeira dele seria muito mais barata do que no Arthur Cabral. Galera, só para vocês terem uma ideia, se o Corinthians contrata Balotelli, o Corinthians, num contrato de 2 anos, fazendo uma simulação bem rápida, 2 anos, com o cara ganhando 2 milhões de salário, cara, em 2 anos você gasta aí no Mário Balotelli cerca de 50 a 60 milhões de reais. Paga as luvas, os direitos, enfim. Você gasta isso no Balotelli. Essa seria a operação final financeira do Corinthians na nenhum jogador, como o Balotelli, que está livre no mercado. Já o Arthur Cabral, o Corinthians, galera, gastaria muito mais no final de uma operação com esse jogador. Até porque o Corinthians quer contratar ele do Benfica por empréstimo, né, de 1 ano, com obrigação de compra ao final, aí gastaria 3 milhões de reais, e nos moldes do Corinthians, né, gastaria mais 92, 93 milhões de reais para compra, giraria em torno aí de 100 milhões de reais a compra do Arthur Cabral, só que a operação financeira final, num contrato de 2 anos, para ganhar 1,5 milhão de salário, o Corinthians gastaria aí mais uns 40 milhões de reais com salários, enfim, contrato. Ou seja, a operação financeira no Arthur giraria em torno de 150 milhões de reais. E ainda tem a dúvida se ele vai entregar, né? E aí, a diretoria corintiana começa a ser criticada por boa parte da torcida por conta disso. Até porque o Corinthians teve outras oportunidades de contratar outros atacantes, de insistir em outros atacantes e tirou o pé fora. Quer ver o exemplo? Alex Arce, né? Que foi um atacante que estava custando 3 milhões de euros e o Corinthians não conseguiu contratar o jogador, não aumentou a pedida. Enfim, o Corinthians ofereceu quase 5 milhões de euros pelo Arce e aí a LDU pediu 7. Aí o Corinthians não subiu a pedida. Fora que o valor de mercado do Arce, e a multa rescisória dele, estava gerando em torno de 20 milhões de reais. O Corinthians poderia pagar muito bem esse valor e trazer. Agora o Corinthians está numa atitude desesperada, tentando contratar o Arthur Cabral num valor aí, numa operação final, de mais de 100 milhões de reais. Então, assim, você não entende algumas incoerências no Corinthians. Você começa a perceber algumas coisas. Poxa, antes não estava desesperado, agora está num desespero e tá querendo contratar um atacante que é bom jogador, já foi de seleção brasileira. Só que assim, ele é o terceiro reserva hoje no Benfica. O Marcos Leonardo tá na frente dele. O Benfica, inclusive, contratou outro atacante que também está na frente do Arthur Cabral, né? E a notícia ainda que chega, atualizando vocês sobre o Arthur Cabral, é que o jogador está completamente insatisfeito, nem disputa mais a titularidade, tá, no elenco. Enfim, o técnico mostrou insatisfação também com o jogador está insatisfeito. E ele realmente quer sair do Benfica, já deu aval para ser negociado aí pelo Brasil, outros clubes da Europa, vê com bons olhos a vinda para o Corinthians, enfim, só que o Corinthians agora vai fazer uma cartada final por ele. O Corinthians vai tentar viabilizar um acordo, isso é notícia do GE que eu tô trazendo. O Corinthians vai viabilizar um acordo para poder contratar o Arthur Cabral, tá? Por empréstimo e depois em definitivo. Vai tentar deixar as coisas ambas interessantes, tanto para Corinthians quanto para Benfica, tá? E o Corinthians espera que o Benfica aceite a proposta, porque a primeira já recusou. O Benfica quer que o Corinthians pague 120 milhões de reais, valor esse que o Benfica gastou no Arthur Cabral, e ele quer recuperar. Galera,
Aí eu pergunto para vocês acham que realmente vale todo esse investimento, toda essa operação financeira no Arthur Cabral? Será que não seria mais fácil trazer um Mário Balotelli da vida aí e apostar nele nesses últimos dias aí de campeonato brasileiro, últimas rodadas e para a temporada que vem? Você acha que o Arthur Cabral vale tudo isso mesmo? Bom, enfim, o que a gente vê é que a atitude do Corinthians é desesperadora no mercado. A janela vai fechar no dia 2. A informação que inclusive saiu nos portais de notícias do GE, All Sports, é que o Corinthians pretende fechar a negociação com o Arthur Cabral já na sexta-feira, ou seja, nas próximas horas. Hoje é quinta. O Corinthians pretende ter um desfecho com o Arthur Cabral. Se não vier o Arthur Cabral, provavelmente não vem mais ninguém. E o Balotelli ficou só naquela fase em que o Corinthians conversou no passado, ganhou força no presente, mas não vai ser contratado no futuro. E provavelmente, fechando a janela, o Corinthians vai ficar somente com o Héctor Hernandes atuando, enfim, até o final dessa temporada. E obviamente é uma aposta, é um jogador que vai se adaptar, que tá chegando, enfim. Esse é o Corinthians, de uma forma desesperada no mercado, para não cair para a Série B. A gente entende a necessidade de um atacante, mas, cara, o amadorismo da diretoria em relação a isso, nessa janela, foi bem gigante. Infelizmente eu tenho que falar isso, e é complicado. Galera, fora isso, né, o Corinthians tem os 3 reforços disponíveis lá dessa janela, tanto o Héctor Hernandes, quanto o José Martínez e também o Thales Magno, são reforços que chegaram e estarão disponíveis até o final aí dessa temporada, atuando pelo Corinthians, enfim. Empréstimo de 1 ano, né, também do Thales Magno. José Martínez veio em contrato definitivo, o Héctor também. E a gente espera que esses 3 reforços façam uma grande diferença até o final dessa temporada. Porque, assim, a situação é delicada, complicada, muito difícil no Campeonato Brasileiro. E a gente precisa reagir, porque não tá fácil. Galera, é o seguinte, eu vou voltar aqui na próxima, talvez amanhã, não sei se eu faço um vídeo de pós-jogo, ainda vou ver aqui, mas dependendo a gente volta amanhã aqui no canal, beleza? Só peço, deixa seu like, se inscreva, e eu volto na próxima e vai Corinthians. Grande abraço!